Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Homem, o novo sexo frágil. Tradicionalmente, dizíamos que o feminino, ou seja, a mulher dentro dessas construções do feminino, era o sexo frágil. Era a pessoa do lar que não saía à guerra. Era a pessoa que cuidava dos filhos enquanto os maridos ganhavam o mundo do trabalho e da política. Então, construímos essa ideia. A envergadura, a compleição física do homem, exercendo um certo patriarcado, que nós chamamos de machismo, exercendo a violência sobre o sexo feminino. Todas essas coisas fazem parte desse lugar do feminino. Os trejeitos femininos, a saia, a cor rosa, o batom, coisas que procuram demonstrar a delicadeza, fazem parte dessas construções do feminino. Segundo especialistas, segundo Simone de Beauvoir, no livro Mulher Segundo o Sexo, e a partir disso há toda uma escola existencialista, inclusive, que construiu essa ideia, que apontou para a ideia de que o feminino é uma construção social, assim como o masculino é uma construção social, ou seja, não há na natureza, não haveria na natureza o masculino e o feminino. O feminino seria uma construção social, assim como o masculino é uma construção social. Há aspectos do masculino que eram, por exemplo, vivenciado entre os gregos. Homens amavam a homens e participavam-se fisicamente. Isso era o ideal daquela masculinidade. Mulheres serviam para a reprodução. Essa união física entre homens e homens na prática do amor, eros, inclusive apontado no livro O Banquete de Platão, o Simpósio de Platão, que nós chamamos de banquete. Mas o tempo passou, as ideias, os ideários judaico-cristãos surgiram, a família burguesa bebeu em parte dessas fontes e trouxe uma nova ideia do feminino, reterritorializando o feminino como o sexo frágil, governado pelo patriarcado, o sexo forte masculino. Devido aos abusos do masculino sobre o feminino, sentimos a necessidade de empoderar as mulheres. Empoderar as mulheres para que elas pudessem ter voz, inclusive para lutar contra os abusos, inclusive contra as violências do masculino sobre ela. A Lei Maria da Penha está aí para não deixar a gente mentir. É uma maneira de empoderamento da mulher. Agora, inclusive, nas Olimpíadas, o desempenho das mulheres, praticamente todas as medalhas de ouro, se eu não me engano, foram das mulheres, ou da grande maioria. Então, pela primeira vez na história do Brasil, e nós estamos comemorando isso, e não só agora, mas esses jogos sendo em Paris, que tem toda uma história de representação do empoderamento, inclusive de minorias. Então, começamos a lutar para que as mulheres fossem empoderadas. Porém, o homem passou a representar o forte em decadência. O forte que, diante do avanço feminino, teria ficado parado no tempo. Muitos resistem a esse avanço do feminino. Muitos resistem reacionariamente a esse avanço do feminino e querem manter mulheres na mesma condição. Mas o empoderamento feminino permanece gradativamente sendo
recolocado, sendo incentivado. Diante de um homem, diante de um forte em decadência. Esse forte em decadência se torna gradativamente agora um sexo frágil em muitos aspectos. Existem algumas coisas que eu tenho pensado ultimamente, que é em alguns grupos sociais vilipendiados socialmente, como os negros, mulheres, gays, eles têm recebido não só o empoderamento, mas um hiperempoderamento. Uma hiperrealidade diante desse empoderamento. Então, criamos algumas supervítimas. Essas supervítimas, diante da fragilidade, da construção da fragilidade atual masculina, entendem que têm o direito de dizer o que for e o que quiser a respeito do homem. Afinal de contas, ele é o forte. E uma vez que ele é o forte, precisamos construir espaços para a fragilidade deste forte. E algumas palavras mágicas são utilizadas para destruir a figura fálica deste forte. E existem criptonitas específicas para acertar, para o tiro certeiro neste forte. Vou dar um exemplo de uma palavra. Assédio. A palavra assédio, a princípio, é só uma palavra. A palavra assédio não é assédio. Mas diante de um mundo de palavras, de símbolos, de signos que se multiplicam cada vez mais através das mídias digitais, através das plataformas, sem que a gente possa ir ao objeto identificado pelos signos, pelos símbolos e pelos sinais, tem feito com que a gente se prenda a algumas palavras. Então, se uma palavra como assédio representa algo que nós repudiamos, a palavra em si gera indignação. E a palavra assédio é uma palavra que é uma criptonita certeira nesta construção histórica do forte em decadência. Então, quando uma pessoa diz, ele me assediou, essa palavra que gera indignação dela mesma, uma vez associada e colada com alguém, uma vez associada e colada à figura do masculino que representa a força e o poder, ela é capaz de destruir a reputação desta pessoa, independente dela ter sequer pensado em assediar alguém. É uma palavra geradora de indignação. E através dessas palavras geradoras de indignação, temos produzido a fraqueza do masculino diante dessa palavra. Se algumas mulheres dizem, ele me assediou, ele me estuprou, e essa informação cai na rede ou cai na mídia, o sujeito está destruído, independente dele ter realizado o ato ou não, porque é uma palavra geradora de indignação. Então, diante do forte, nos ressentimos contra o forte e criamos espaços de fraqueza, mas nem todos esses espaços de fraquezas, esses procedimentos de produção de fraqueza são aparentemente justos. Lembra da menina que disse que o Neymar abusou dela? E por sorte dele ele filmou? Cadê a garota? Calor aqui. Engraçado que fez frio, mas quando eu começo a falar, começa a suar. Cadê a garota? Ninguém vai cobrar nada dela. Era para as pessoas que estão sempre se indignando contra o assédio cobrar agora uma resposta criminal no mesmo tamanho, porque senão fica fácil. É só eu dizer, é só a pessoa dizer, usar a palavra criptonita, assédio contra alguém, uma vez que essa palavra é colada em alguém, essa pessoa. E
algumas pessoas, quando elas percebem algumas contradições em você, algumas dúvidas, principalmente na área sexual, a pessoa procura daqui, procura dali, caça daqui e tenta levar para o lado do assédio. Aconteceu comigo algumas vezes em escola. O diretor me chamou porque eu teria falado alguma coisa, inclusive na hora da aula. Elas querem levar para o lado do assédio. Mas eu, não, calma. Porque uma vez colando a palavra assédio em alguém, essa palavra é a palavra criptonita, que é um dos símbolos da atual fragilidade masculina. O homem tem se fragilizado diante dessas palavras geradoras de indignação. Então temos, por ressentimento contra o forte do passado, criado um lugar de enfraquecimento desse forte. E há um ressentimento muito grande contra esse forte na área da sexualidade. Esse forte é identificado nem sempre justamente como estuprador, abusador, violentador. Então, eu falei de uma aula que eu estava explicando sobre saúde física e mental, então eu toquei em Freud. Num determinado momento eu falei que as meninas tinham ciúme do pinto dos meninos, segundo Freud. E expliquei, aquilo gerou e foi parar na direção como algo inconveniente que começa a ser levado para o lado do assédio. Ou seja, esse professor aí, ele é um homem. Então ele representa o forte. Se ele representa a figura fálica do forte, nós precisamos fragilizá-lo, nós precisamos castrá-lo. Castrá-lo como? Vamos à direção. E vamos tentar levar para o lado do assédio. Mais uma vez, isso está acontecendo. Mais uma vez. E eu gostaria de alertar a comunidade educacional desse país, se é que eu posso pretender a isso, que a gente precisa reagir contra esse império da ignorância. Primeiro, que a maioria esmagadora daquilo, até que alguns educadores chamam de assédio, não é. Segundo a lei, assédio é quando uma pessoa se utiliza do seu poder para impor a outra favores sexuais. Isso é assédio. Fulaninha, quer namorar comigo? Não é assédio. Piscadinha? Não é assédio. Olhar para a bunda? Não é assédio. Eu não estou dizendo que as pessoas devem fazer isso e nem estou dizendo que não devem fazer. O que acontece é que nós precisamos identificar o que é o assédio para que qualquer ato, para que qualquer movimento não seja tratado como assédio. Uma vez, por exemplo, eu cheguei para uma aluna e dei uma bala. O assunto foi parar na direção da escola. Como o professor me deu uma bala com conotação sexual. Como se dá bala para alguém com conotação sexual? Eu não sei. Se você sabe, por favor, faz um comentário, porque eu não sei. Em outra oportunidade, o assunto chegou na direção e a minha mensagem que foi dada é que eu, ao explicar lá na frente, eu ficava fazendo pose. Como se as minhas poses de homenzinho, sou um homenzinho, não sei se dá para perceber, fosse uma tentativa de me insinuar para a pessoa. Ou seja, eu não posso mais dar aula. Se eu dou aula, a pessoa fica lá com as fantasias sexuais dela e eu sou responsável pela fantasia dela com o professor que está lá na frente. Então nós estamos nessa fase. Nessa fase confusa ainda, tentando empoderar a mulher, mas construindo símbolos duvidosos de fragilização do homem, do forte, do masculino. Comunidade escolar.
Vamos parar com essa doença de assédio para lá, assédio para cá. Que nós estamos nos deixando pautar pela ignorância. O aluno falou, o pai vem aí, o pai vai vir. E o conselho tutelar, é por medo que a gente vai agir? Tá errado. Tá errado. Nós somos os educadores. Eles não têm culpa, eles são crianças e adolescentes. O mundo que eles reproduzem é criado por nós. Nós somos os educadores. Então, e outra, preparar os jovens para eles formarem organizações, para eles conversarem com o professor. Representante de turma, uma organização, o professor está vendo uma dúvida aqui, tal, e não tudo ir para a direção. Mas está muito longe. Muito longe. A palavra assédio, ela é uma palavra que gera indignação antecipada. Eu pego a palavra assédio, colhe alguém. Essa palavra pode cair na rede, a pessoa pode ser identificada nela. Uma vez caindo na rede, cai no hiperreal, né? Que é um outro problema. É uma outra questão que Jean Baudrillard fala. A nossa realidade de reprodução, de replicação, e ele fala isso na época da TV, nem tinha chegado ainda a era digital, ele fala isso em 81, no seu livro sobre esse tema. Né? O hiperreal. A realidade, ela é tão... A verdade, a realidade é tão real que ela tem que ser falseada, né? Só o hiperreal. O hiperreal. Ele piscou para mim, ele olhou para minha bunda, ele olhou para minha perna. Isso é o real. Então vamos para o hiperreal. Para a realidade ser de fato, ela, na modernidade, ela tem que ser hiperreal. Ela tem que ser multiplicada. Ela tem que ser bombástica. Porque nós estamos diante do... E eu tenho um problema, né, também, né? Porque eu sou muito visto. Muito visado. Ainda não tenho milhões de inscritos, mas tenho mais de 7.500. Então, tudo que se refere a mim é multiplicado também. É um outro problema. Né? É um outro problema. Nós precisamos cuidar disso como educadores. Porque nós estamos nos deixando pautar pela ignorância e pelo medo. O aluno, o pai vem aí, o conselho tutelar. Tá difícil. Mas eu não vou desistir. Você vai? Eu não vou desistir. Ok, galera? Vocês são do coração.